para você começar bem o seu dia. Ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Juninho Bio. Olá, tudo bem? Aqui estou eu chegando mais uma vez para compartilhar com você mais uma mensagem do dia. Começando mais uma semana, a primeira semana de dias úteis, né? Primeira semana inteira do ano de 2020. Satisfação bem grande poder chegar por aqui mais uma vez para poder ter esses minutos com você. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, um plano perfeito. Portanto, devemos levar as cargas uns dos outros. E assim, cumpriremos a lei de Cristo. Lembrando que, se orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e alegrar-vos com os que se alegram, chorar com os que choram, admoestar-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso fará com que busquemos as coisas que servem para a nossa edificação, para a edificação de um dos outros, e não atentar cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A palavra de Deus nos diz para sermos todos de um mesmo sentimento, mente, compassivos, tendo compaixão pelos outros, amando como irmãos, estranhavelmente misericordioso e afável, cortês. Devemos guardar estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Nós fomos chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Que estejam então suportando-vos uns aos outros em amor, não esquecendo de sermos uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Levai as cargas uns dos outros, nosso querido Senhor diz aos seus. Isso fará o seu coração mais afetuoso do que para si mesmo viver. O Senhor está interessado e envolvido em cada momento de nossas vidas. Ele mapeou cuidadosamente cada centímetro de nossa jornada ao longo de cada dia. E por mais que possamos ter a impressão de que as coisas acontecem por acaso ou a esmo, não se esqueça de que tudo foi planejado antecipadamente em sua sabedoria e presciência. As coisas podem parecer estar se resolvendo no mundo ao seu redor, até mesmo em sua vida pessoal, mas lembre-se, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é escudo para todos os que nele confiam. Salmos capítulo 18, versículo 30. Sim, o caminho dele é de fato perfeito, mesmo em meio ao que pode parecer uma completa turbulência e reviravolta. Através disso tudo, ele deseja que permaneçamos focados nele próprio e confiemos nele implicitamente. Esteja consciente de sua presença e seja sensível à direção do Espírito Santo passo a passo. Isso lhe dará confiança, paz, alegria e certeza do amor dele em seu coração. Enquanto você viaja através deste mundo de provações, testes e desvalecimento de tudo o que é bom e santo, a promessa àquele que permanece focado e centrado em Cristo é: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Esta é a nossa mensagem de hoje para você que nos acompanha. Uma bela reflexão da forma em que possamos estar focados. Nós nos centramos em tantos afazeres, em tantas coisas e esquecemos das coisas de Deus. Deixamos Deus de lado, em último caso, sendo que teria que ser primordial em nossas vidas. A promessa, aquele que permanece focado e centrado em Cristo é: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Pense nisso e reflita sobre a nossa mensagem de hoje. O texto de hoje foi enviado pelo meu amigo Marcinho, da dupla Mike Marcinho de Santa Helena, baseado nos textos de Jim Highland, para ler, ouvir e se alimentar mais. Diário do Cristão para hoje. Um ótimo dia e Deus abençoe você onde você estiver. Não esquece, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e faça parte da nossa rede Amigos do Juninho Bio. Eu conto com você nesta nossa corrente do bem. O ano recém começou, então temos um ano inteiro pela frente para compartilhar todo dia uma mensagem com você. Valeu? Beijo grande no seu coração, um abraço apertado e carinhoso e até a próxima. Tchau, gente!